Voltamos, acho que agora é de vez. Deixa eu ver se vocês voltam também, pra gente falar dos invisíveis. Sabia que o seu Insta hoje vai fazer isso comigo? Eu testo ele, mas hoje ele me venceu. Vamos lá, olhar para esses invisíveis que podem estar bloqueando a tua vida. Até porque quando a gente fala de liderança, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam é no seu time, se tem equipe para trabalhar com elas ou se não tem. E isso é um grande engano, tá bem, gente? Quando eu falo de liderança, eu estou falando de uma liderança muito mais profunda que essa. Não estou falando da forma só como você lidera aquilo que está fora, né? Ana, olha, a live está em direto. Só você clicar na bolinha que aparece aí no seu Instagram com a minha carinha, tá lá escrito ao vivo e entrar. Isto mesmo. Vem para dentro. Então, se eu descubro esses invisíveis e ganho ferramentas para lidar com eles, o meu nível de liderança vai ser completamente diferente. Tudo muda. Primeiramente, por quê? Há uma coisa que eu falo sempre, eu não vou me cansar de dizer isso, que é o que a gente vê fora é de alguma forma algo nosso. Então anotem, aquilo que eu vejo fora é algo que é meu. Isto é fundamental eu conseguir perceber. Outra coisa que é muito importante é eu decidir se eu quero mudar aquilo que não está bom na minha vida. E se eu quiser mudar aquilo que não está bom na minha vida, eu vou ter que fazer uma mudança interna. Não adianta querer fazer mudanças externas em busca de soluções. As mudanças externas são mudanças que acontecem como se fosse uma materialização, que é, se eu quero saber em que nível eu estou no meu processo de transformação, eu vejo o que acontece na minha vida. Isto mostra o ponto onde eu estou. Eu vejo com quem é as pessoas que eu convivo, eu vejo o que eu ouço dessas pessoas que eu convivo, eu vejo aquilo que me incomoda, o que tem a ver comigo e o que não tem a ver comigo. Por exemplo, aonde eu moro, quem eu convido para jantar, que nível de relacionamentos eu tenho, o quanto eu tenho de facilidade de ter mais fluidez com dinheiro ou não. Isso vai mostrando a minha qualidade de vida, gente. E não é essa qualidade de vida que as pessoas vendem aí fora, é a qualidade de vida, é como está a minha vida, é o nível da minha vida. A minha vida, eu resumo a minha performance no dia a dia. É isso que eu meço. Se eu quero saber em que nível eu estou, eu olho para fora. Eu vejo o que eu estou vivendo nesse momento. Isso mostra que nível que eu estou. Ai, Mari, nível de quê? Nível de consciência. E o que eu quero trazer na live de hoje é mais consciência para que você entenda por que você talvez não seja um líder e não seja livre sendo líder. Eu não sei se vocês sabem, há uma pesquisa já vinculada pela Forbes dizendo que a geração Z não quer cargo de liderança. E é impressionante, porque talvez não tenhamos aqui ninguém da geração Z, ou tenhamos, talvez a Nanda seja da geração Z, eu vi que ela está aqui. Essa geração tem uma necessidade de liberdade muito grande. E eles cresceram quase sempre com os pais com um nível de carga acerca do trabalho que eles veem e não querem para eles. É como se eles dissessem, eu abro mão dessa carga toda, consequentemente até do dinheiro que eu possa receber, pela minha liberdade. É uma escolha. A geração Z já pensa assim. Se vocês não sabem, a geração Z, e aqui em Portugal, né, essa semana passada, não, talvez mês passado, saiu uma portaria sobre a venda de casas com alguns benefícios para quem tem menos de 35 anos. E o mercado espera que com isso muitas pessoas vão comprar casa.
dessa faixa etária, tá bem? Porque os encargos diminuem, principalmente se for pedir empréstimo bancário. Eu me surpreendo com isso, porque eu acredito que a quantidade de pessoas que eles acham que vão comprar casa não será essa quantidade, será uma quantidade menor. Porque a geração Z quer correr o mundo. E ter uma casa é ter encargos financeiros e sociais que muitos deles não querem ter. E não há certo nem errado. É só para vocês perceberem o tipo de liderança que nós viemos praticando durante anos e anos, dezenas de anos, que chegou uma geração que não quer mais essa liderança. É como se ela dissesse, eu passo, eu não quero isso para mim. O que nós podemos fazer para ter uma liderança diferente? Observarmos todas as nossas histórias. Estarmos cientes de tudo que a gente vivenciou. Estarmos cientes de o quanto as nossas dores emocionais, alguns gostam de chamar dores da alma, condicionam a nossa vida adulta. E quanto esses condicionamentos impedem que você tenha o sucesso, principalmente o sucesso financeiro e relacional que você gostaria. Você vai observar que, dependendo da tua história infantil, você aprendeu a se contentar com um pouco. Você aprendeu a não ter valor. Você aprendeu a colocar o outro na sua frente. Você aprendeu a dizer sim quando você queria dizer não. Você aprendeu a dizer sim, Senhor, quando você queria dizer eu não concordo. Isso fez com que você hoje, quando está num cargo de liderança, traga tudo isso. Por essa razão eu falo que aquilo que eu vejo fora é um termômetro do que eu vivo dentro. É sempre assim. Há um tempo atrás, uma pessoa me disse assim, não é tudo fora. E eu disse, não é tudo fora. Agora, tudo que está fora e nos incomoda é nosso. Então, aquilo que te incomoda, você precisa trabalhar dentro de ti para tentar resolver. Um dos invisíveis que impede que a gente seja um líder livre é a nossa autoestima. A nossa autoestima faz com que nós tenhamos sempre a necessidade ou não da aprovação dos outros, do amor dos outros. E essa aprovação é uma coisa transversal a tudo que eu faço. E eu não quero só o amor, o reconhecimento, a validação das pessoas que eu privo o dia a dia. Eu quero de todo mundo. Quando eu tenho baixa autoestima, eu preciso ser validada a todos os momentos. Por todas as pessoas, mais ou menos importante. Então, todo mundo que tem autoestima baixa vai ter dificuldade de ser um grande líder livre, porque ele vai estar condicionado aos liderados. Vamos imaginar assim, ele tem um time, uma equipe, funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros que trabalham com ele para ele fazer algo. E ele, na hora de reivindicar o que precisa, ou criticar que não foi bem feito, ou pontuar, ele pensa, se eu fizer isso, a outra pessoa não vai gostar. Se eu fizer isso, a outra pessoa vai ficar triste. Se eu fizer isso, a outra pessoa vai embora. Se eu fizer isso, essa pessoa vai se vingar de mim. Ele está, na verdade, dizendo assim, eu sei que tenho que tomar ações, mas para que eu tome ações, eu preciso ter certeza que as minhas ações vão afetar o outro positivamente. Isto é um grande invisível que impede você de ter sucesso. Porque vamos combinar uma coisa, o negócio é teu. Se ele é teu, é você que vai arcar com o sucesso daquele negócio ou com o fracasso daquele negócio. Certo? Então, a pessoa que mais tem que ficar contente com aquele negócio é você, porque ele é seu. Um colaborador, um parceiro, uma equipe, um funcionário, é bom que fique, se ele realmente sentir o negócio como dele. Se ele não sentir o negócio como dele, ele vai estar prestando um serviço. Simplesmente. E ele pode prestar um serviço excelentemente.
e pode ser recompensado por isto. Mas isso não pode impedir um líder de fazer o que ele acha que tem que fazer, porque o negócio é dele. Concordam comigo? Eu não posso pedir, por favor, ao meu funcionário, ao meu colaborador, ao meu parceiro, para fazer algo que eu acredito que é bom para o meu negócio. Eu não posso pedir licença para ter autoridade. Eu não posso pedir licença para ter autoridade. Ou se tem autoridade ou não se tem autoridade. E eu vejo muitas pessoas que têm, principalmente empresárias que têm negócios menores, tipo uma loja, um salão de cabeleireiro. Eu já trabalhei com uma senhora que tinha uma rede de talhos. É um nível de relacionamento com pessoas, às vezes, muito difíceis, porque são pessoas que não têm o nível de consciência que, às vezes, o líder tem. Então, conversar sobre isso com uma pessoa dessa é difícil. E isso impede do líder fazer o que tem que fazer. E, às vezes, ele fica preso, ele fica refém dos funcionários. Os funcionários chegam tarde, eles não reclamam. Os funcionários usam os materiais de forma errada, ele não reclama, porque ele tem medo. Ele está nas mãos dos funcionários. Então, o que está acontecendo é que o funcionário que deveria trabalhar para ele pode estar trabalhando contra ele, sem saber. Porque o líder não tem liberdade de dizer o que ele tem que dizer, porque ele tem baixa autoestima. Alguém que está aqui já viveu isso? Essa sensação de que eu tenho medo de pedir as coisas para os meus funcionários, de mandar aos meus funcionários, de reclamar com os meus funcionários. Alguém tem medo disso aqui? Espero que os funcionários também não estejam aqui, para eles não descobrirem, né? Contem para mim. Essa sensação é uma sensação terrível. Porque o negócio é nosso e a gente sente que o negócio está na mão dos funcionários. Aí o que eu faço como líder quando eu tenho chance? Reclamo do funcionário. Acredito que há no funcionário um defeito, uma desqualificação. Não, o que aquele funcionário está pedindo como uma boa criança é: lidere-me, conduza-me, mostra-me o caminho da realização e do sucesso. É isso que ele está pedindo inconscientemente. E quando eu não faço, ele fica perdido. E como ele não tem consciência, ele nem percebe que está perdido. E aí ele começa a trabalhar mal, ele fica se desresponsabilizando, ele põe a culpa no colega, ele cria um ambiente ruim, ele já não se compromete com o horário, não se compromete com resultados, porque ele precisa ser comandado. É como se o líder tivesse que dizer para ele: vai buscar o resultado, vá buscar o seu trabalho, vá fazer o que tem que fazer. Levante da cadeira e vá em direção àquilo que a empresa precisa. O líder precisa fazer isso. Eu vejo às vezes negócios em que, principalmente negócios de portas abertas, né, como a gente diz, em que o dono está ali, o funcionário está ali, o cliente chega, o funcionário não atende o cliente a contento, o dono está vendo e não faz nada, absolutamente nada. O negócio é dele. Ele não está liderando o trabalho dele. Ele está preso numa dor que é a baixa autoestima. E essa baixa autoestima vem do momento que aquele ser foi concebido. O momento em que o pai e a mãe decidiram ou não ter um bebê. Esse momento é um momento muito forte para um embrião, que é onde ele recebe ou não amor. É onde ele recebe ou não a aceitação. É o momento em que ele está começando a saber se ele é bem-vindo ou não. Esse momento da concepção perdura nessa ansiedade pelo menos durante os primeiros 3 meses. Por isso, muitas pessoas dizem que tem mais risco de se perder um bebê nos primeiros 3 meses.
A razão pela qual há esse risco eminente, que até a biologia mostra e a medicina também, é porque o embrião está tentando se afixar no colo, na parede uterina. E nós mulheres sabemos isso, né? A parede uterina, quando não tem bebê, ela tá limpinha. Porque tudo aquilo que faria um colchãozinho para que o embrião grudasse, aquilo sai na menstruação. Então, quando uma mulher está grávida, ela tem um colchãozinho onde o embrião vai ficar ali, na parede do útero. E para quem não sabe, o útero é um órgão assim, sabe? Assim. Ele vai abrindo conforme o embrião vai crescendo, também. Quando acaba a gestação, o útero tem que se fechar de novo. Poxa, Mari, mas o que isso tem a ver com a minha liderança e com o meu negócio? Muito. Porque quando o bebê não é desejado, não é planeado, ele fica em dúvida se ele vai ficar grudado naquela parede ou se ele vai embora. É aí os momentos do risco dos abortos espontâneos. É o momento em que o bebê não fica preso na parede intrauterina e vai embora. Ele tem mais facilidade de ir embora quando ele não sente que aquele útero acolhe ele, cuida dele, protege ele. Ele começa a se sentir uma persona não grata. Ele começa a sentir um estorvo. Se ele conseguir se afixar ali, e mesmo assim os pais continuarem com a sensação de que não era hora para ter aquele bebê, que é mais um trabalho, que é mais um filho, que eles não queriam ter filhos, eles queriam era viajar, que é o momento de uma gravidez ainda de pouca aceitação, o bebê vai sentindo, enquanto ele cresce, que ele não é bem-vindo, que ele não é querido. E isso faz com que ele tenha uma autoestima baixa. Isso significa que na vida adulta, se essa dor não for curada, ele vai ser um líder com baixa autoestima. E um líder com baixa autoestima não vai dizer o que tem que dizer na hora que tem que dizer. Não vai comandar o barco dele. Vai deixar o barco dele ser comandado pelos colaboradores, pelos parceiros, pelos empregados. Então ele está preso na relação com os empregados porque ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto como solução, ele não quer ser visto como um estorvo. E o que esse líder atrai? Muitas vezes funcionários que não funcionam bem e muitas vezes, além de não funcionar bem, ainda fala mal do patrão. Sabe aqueles funcionários que saem na porta e tá falando mal de você? Você vira as costas e ele está falando mal de você para um colega? Ele fala mal de você para um cliente? Isto é um colaborador de um líder sem autoestima. Ele atrai isso, alguém que diz que você não tem valor. Essa pessoa diz por gestos e por falas. E o líder não está vendo. Porque ele está preso na dor da concessão. O outro invisível é o trauma da gestação, que é o momento em que eu estou já na vida uterina me relacionando com os meus pais, com a minha mãe e com meu pai. A gravidez já foi aceite, a coisa já está acontecendo, e aí eu começo a ver o que o meu pai e o que a minha mãe começam a fazer ou não para mim. Se a minha mãe parou de se matar de trabalhar, ou se ela continua correndo de um lado para o outro, se a minha mãe se alimenta bem, se ela procurou um bom médico para ela, se ela está feliz com aquela gravidez, se ela está feliz com aquela relação, se ela sente que o meu pai a protege ou não protege, se ela tem uma casa e está protegida ou se ela mora na casa dos pais dela ainda, se ela tem um trabalho ou não tem um trabalho, ela começa a pensar em sobrevivência, se ela tem estrutura para proteger um bebê. E esse pensamento da mãe, o bebê também tem. Então ele começa a se relacionar com a mãe a partir da mentalidade, a partir dos pensamentos. O pensamento da mãe e do bebê começam a conversar. E aí ele vai começar a sentir
se é seguro ou não a vida. Porque toda a insegurança que a mãe tiver na vida, o bebê vai sentir. Se ele tiver muitos irmãos, então mais ainda, porque ele vai ter que dividir a atenção dos pais com esses irmãos. E ele vai ter medo, ele vai achar que talvez ele não consiga, e às vezes ele vai até achar que o mundo é algo perigoso. Esse líder tem dificuldade de relacionamento, porque ele não sente segurança nas relações, porque ele não sentiu segurança na informação sobre o mundo que a mãe passava para ele. Ele não sentiu segurança porque muitas vezes a mãe se sentia também muito insegura, por ser mais jovem, por ser mais velha, por ser uma mãe de primeira viagem, por já ter muitos filhos e não querer mais nenhum, por estar num casamento fragilizado, por estar pensando que é nesse momento que ela vai se divorciar desse homem e a vida dela vai deslanchar e ela está numa gravidez. Essa comunicação emocional faz com que o bebê comece a perceber que a minha mãe não está segura e eu também não estou seguro. Então ele começa a achar que relação não é uma coisa muito segura, que o mundo não é uma coisa muito segura. Quando ele vai liderar uma equipe, ele vê a equipe assim. Sabe aqueles líderes que estão sempre desconfiando dos seus funcionários? Ah, eu acho que me enganou. Ah, eu acho que me passou na perna. Eu acho que não fez o que eu mandei. Eu acho que mentiu. Eu acho que não vem hoje. Eu acho que faltou. Esse líder tem uma dificuldade de relação. A dor dele é a falta de confiança nos relacionamentos. E como para ele ter uma equipe, ele vai precisar se relacionar, ele não consegue liderar. Então ele fica nessa prisão do medo de ser traído, do medo de ser trocado, do medo de ser enganado. Às vezes, isso é tão forte que ele atrai funcionários que roubam ele mesmo, que enganam. E no outro dia eu ouvi uma história de um funcionário que roubou dados dos clientes. Levou os dados dos clientes. Então ele atrai mesmo isso. Ele acha que ele contratou mal. Não, ele não pode não ter contratado mal. O que ele não percebeu é que a dor dele infantil, que ele nem sabia que ainda estava ali, estava fazendo com que ele contratasse pessoas que levassem a ele a mesma emoção que ele tinha na vida intrauterina. Falta de confiança no outro. Esses líderes muitas vezes abrem mão de ser líder e querem estar sozinho. São os empresários, né? Ela faz tudo, ela resolve tudo porque ela não confia em ninguém. Isto também é uma característica muito forte de quem tem trauma na vida intrauterina. O outro e não menos importante, invisível, é o invisível que vem da dor do nascimento. O momento do nascimento é o nosso primeiro momento de sucesso. É quando a gente consegue realizar alguma coisa que a gente realmente queria. E eu falo isso muito nas minhas mentorias. Eu falo isso para as minhas mentoradas o tempo inteiro. Que é, lembra que isso aqui não é o seu nascimento. É só o lançamento de um produto. Lembra que isso aqui não é o seu nascimento. É só um contrato diferente. Lembra que isso aqui não é o seu nascimento. É só um workshop que você vai fazer de uma forma diferente. Eu fico o tempo inteiro lembrando aos meus mentorados que eles não podem estar presos na dor do trauma de nascimento. Porque isso implica eles fazerem, por exemplo, uma coisa simples como essa que eu estou fazendo, que é uma live. Eu nada mais estou falando daquilo que eu sei e acredito e trabalho por mais de 25 anos. Eu falo isso com qualquer pessoa que chegue perto de mim e me pergunta: por que eu teria dificuldade de falar isso para uma câmera? Não tem motivo. Agora, para quem tem a dor do trauma de nascimento, isso significa ficar exposto, ficar sendo julgado, criticado, ter o tempo inteiro a sensação, será que o outro está gostando se não está gostando? Será que isso é importante para o outro se não é? Será que o outro vai ficar na live ou se ele vai embora? Será que vem muitas pessoas ou se vem pouco? Isto é uma dor e uma ansiedade imensa de bebês que tiveram partos complicados. Eles querem nascer, mas eles estão o tempo inteiro pensando, será? Será que vai ser bom? Será que minha mãe vai cuidar de mim? Será que meu pai vai cuidar de mim? Será que meus irmãos vão gostar de mim? Será que a minha tia vai aparecer? Será que... Eles estão o tempo inteiro nisso. Só que eles só vão saber tudo isso que eles perguntam quando saírem.
Então, você só vai saber se as pessoas vão criticar o seu produto ou o seu trabalho quando você jogar o seu produto ou o seu trabalho no mercado. Porque ninguém vai bater na tua porta e dizer, me mostra aí qual é o produto que você gostaria de vender daqui a 3 meses. Ninguém vai fazer isso, gente. E quando as minhas mentoradas falam, eu estou aprendendo, eu estou treinando para ir para as redes sociais, eu falo para elas que vocês estão, na verdade, treinando para reviver o nascimento de vocês de forma mais saudável. Porque é isso. Não é do produto que a gente está falando, está falando da exposição. Vocês já observaram uma coisa muito interessante? Que são os atores. Os artistas em geral. Mas os atores têm uma coisa muito engraçada, que é, eles querem o tempo inteiro ser reconhecido e ganhar visibilidade em um bom papel. Seja esse papel um papel na televisão, no teatro, no cinema. Boa noite, querida. Eles querem muito ser reconhecido, muito, muito, muito. E você faz tudo. Eles estudam, fazem casting atrás de casting, né? Tentam convencer os diretores que eles são bons, tentam convencer os roteiristas que eles são bons, e aí eles ganham um papel numa grande tela. E aí eles começam a ficar conhecidos, viram autoridade. E aí quando eles saem às ruas, as pessoas o reconhecem. E algumas pessoas mais efusivas vão até eles para falar, para tirar foto, para pedir autógrafo, essa coisa toda. E eles vão ficando incomodados e começam a dizer que não tem mais paz para sair na rua. Eu já tive clientes atrizes. Eu tive uma atriz e um ator. E eles entram o tempo inteiro nesse dilema de eu tenho medo da exposição ou eu quero a exposição. Eu tenho medo de aparecer ou eu quero aparecer. Nem eles entendem essa loucura que eles vivem. É porque eles têm sempre um grande trauma de nascimento. Porque eles têm uma dinâmica de que, ao sair, às vezes muitas coisas ruins aconteceram. Até alguns que, ao nascer, as mães morreram. Então, eles têm uma dinâmica emocional de que eles querem muito sair, aparecer, ser visto, reconhecido e ter sucesso, mas, ao mesmo tempo, eles querem ficar escondidinho e passar na rua desapercebido só para dizer que vai ao supermercado. Isso é uma dor. Então, esse invisível prende esse ator ou essa atriz de ter muito mais sucesso, de estar muito mais exposto, porque ele está preso na dor do trauma de nascimento. A maioria dos artistas vivem isso. Os atores têm essa relevância porque a gente vê todo dia um comentário parecido com isso, né? Até alguns artistas dizem, eu tive que me mascarar para sair à rua, eu tive que me fantasiar para sair à rua, né? E ninguém me descobriu. Tipo, mas não faz sentido, você não quer ser visto? Por que é perigoso agora ser visto? Deixou de ser o desejado e agora passou a ser o perigo? Não, mas ele continua querendo ter visibilidade e sucesso. Mas precisa esconder, sabe? Essa quase uma loucura, uma neurose. Os artistas em si também têm muito isso. Por isso, muitos artistas têm muitas peças guardadas, muitos textos escritos e guardados. Muitos escritores têm isso. Muitos artistas plásticos têm grandes obras de arte guardadas na casa dele, que eles não conseguem colocar para vender. Uma vez eu vi isso numa mentoria, num desafio que eu fiz de uma artista que dizia, não, eu já consigo falar dos meus quadros, a dificuldade é eu colocar preço. E eu falei, se você não colocar preço, as pessoas não podem saber que está à venda e não levam. Sim, mas essa é a minha dificuldade, é dizer o preço. Ela está presa no trauma de nascimento. Porque ela quer que alguém de fora diga para ela o valor dela. A verdade é que como ela teve um parto traumático e as pessoas não disseram que ela era fantástica porque o nascimento não foi fácil, ela não vai encontrar pessoas que vão fazer isso. E quando as pessoas fizerem isso, elas não vão acreditar. Quando alguém disser para ela, você é uma excelente atriz, ela vai falar, você acha mesmo? Ah, eu tenho uma autocrítica tão grande, eu sou tão perfeccionista, é o que você ouve elas falarem. E eles também.
É porque eles precisam de validação o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E nunca chega. E quando chega, eles não acreditam, e eles querem mais. Porque a validação que eles queriam era no momento do nascimento. Era um pai e uma mãe dizendo, seja bem-vindo. Você é um presente de Deus para nós. Seja bem-vindo. Preparamos uma cama fantástica para você. Seja bem-vindo. Os seus irmãos ansiavam a sua chegada. É isso que ele queria com o bebê. Como não aconteceu, ele brinca do toque e foge. Por isso, gente, a liderança que a gente faz fora é a liderança que a gente faz dentro. Porque se você observar essas pessoas que eu falei, com esses 3 tipos de perfis, elas não estão dando conta da própria vida. Nem elas estão entendendo o que vida elas estão vivendo. Nem elas estão se entendendo porque que elas pintam um quadro enorme e guardam dentro de casa. Por que elas saem à rua por ser famoso e se esconde? Nem elas entendem isso. Elas sentem que há uma confusão emocional. Porque elas não são líder da nossa vida, da própria vida. E a gente só é líder da nossa vida quando a gente descobre pontos para cura. Quando a gente descobre coisas a melhorar. Agora, se eu descubro que eu tenho pontos a melhorar, se eu descubro que ali pode ser o momento da minha transformação e eu não faço nada, eu fico esperando, eu vou continuar vivendo a mesma coisa. E como eu falei hoje de manhã, para quem não sabe, de manhã tem um projeto chamado Projetos de Alta Performance, em que eu falo com todo mundo às 9 horas da manhã, cada dia uma lição, e ajudo as pessoas a tomarem consciência sobre a consciência de escassez que elas têm e entenderem como que elas fazem para ter sucesso. E é um trabalho gratuito, tá bem? É no Instagram, as pessoas podem participar. Para ter mais informação é só colocar aqui no grupo, aqui nos comentários, grupo VIP, que o meu time leva vocês para lá, para dentro desse grupo, e vocês têm sempre as informações. Eu falei de manhã que se eu não sei aquilo que me impede a caminhar, eu não posso resolver. E muitas vezes eu dou desculpas para não caminhar, dizendo não tenho dinheiro. Então, meu amor, se você quer, escreve grupo VIP. Essa necessidade de buscar apoio, de buscar amor, de buscar reconhecimento é uma pedra no sapato. Agora, quando eu descubro que tem a pedra, eu digo, tem uma pedra no meu sapato, eu nunca tinha pensado nisso, mas ela está aqui. Qualquer dia eu tiro essa pedra. Você vai ferir o seu pé, mais do que ele já está ferido. E isso acontece com muitas pessoas. Elas estão feridas, mas não param para descobrir como é que aquela pedra foi parar ali. E vão pensar em mudar de sapato, vai continuar com o pé ferido. Muitos líderes estão assim, com os pés feridos. E estão achando que se mudar de sapato, as coisas melhoram ou resolvem. Não melhora, não resolve. Aquilo que dói em você quando você vê é porque é algo que você ainda não curou. E não adianta ficar andando, como eu falo, batendo nas 4 freguesias para tentar resolver, porque não vai resolver se não for fundo na sua história primal. Algumas pessoas falam, Mari, você agora trabalha em outra coisa. Eu falo, não, eu trabalho na mesma coisa. Eu trabalho há 25 anos mostrando para as pessoas os traumas que elas têm para não terem a vida que têm. Há 25 anos. A diferença é que hoje eu adoro fazer as pessoas serem felizes porque têm trabalhos realizados. Eu poderia ter escolhido ver as pessoas casadas, por exemplo. Então eu trabalharia só com relacionamentos. Mas a base é a mesma. Hoje eu quero que as pessoas sejam felizes, para elas poderem ser generosas. As pessoas felizes são generosas. Para que elas não falem mal dos outros, para que elas apoiem aqueles que estão sem dinheiro, sem abrigo, sem um acalento, sem um cuidado. Só que para isso você tem que estar nutrida. Se você é escassa de amor, de atenção, de dinheiro, de comida, de amigo,
você não vai dar nada para ninguém. Muito pelo contrário, você vai exigir que o mundo te dê. E essas pessoas são chatas. E hoje o meu foco é ajudar as pessoas a deixarem de ser chatas. Para elas serem generosas, serem boa-ondas. Perceber que a vida não é tudo pessoal, não é tudo contra ela, nem a favor dela. Que tem um monte de coisa acontecendo no mundo. Que ela não é a coisa mais importante, então não é contra mim, não é a favor de mim. Não é nada disso, tem um monte de coisa acontecendo. Só que para isso ela tem que estar em paz. E eu não consigo estar em paz sem curar as minhas feridas. E esses 3 pilares, a concepção, o nascimento e a gestação, é onde eu tenho as minhas primeiras feridas. Eu tenho que ir ali. Não adianta eu querer fugir. Não adianta eu ficar achando que eu vou curar de outra forma. Não vai. E quando eu digo curar, gente, eu não digo fazer uma terapiazinha, tá bem? Ah, já fiz uma terapia e olha, melhorou um pouquinho. Não. É se dedicar à cura enquanto está vivo. Se quer ter um negócio de qualidade, se dedica à tua cura profunda. Se quer ter uma relação de qualidade, se dedica à tua cura profunda. Se quer ser uma boa mãe, se dedica à sua cura profunda. Se quer ser uma grande empresária, se dedica à sua cura profunda. Não há outro caminho, gente. O que a gente não vê, e eu digo a gente, né, eu vejo porque eu acabo trabalhando com essas pessoas, é que os grandes empresários, os grandes líderes, têm sempre alguém do lado dele para ajudá-lo, para ele curar as dores dele. Eles não ficam falando isso para todos os lugares, nem para todas as pessoas. Não tenham essa ilusão. Porque muitas pessoas dizem assim, mas fulano é um líder, imagina se ele fala da dor dele. Ele não fala para você. Mas talvez ele fale para o terapeuta dele, talvez ele fale com o mentor dele. Ele não fala em público, no jornal das 8. Porque isso não vai ajudá-lo em nada. Muito pelo contrário, vão dizer que ele é maluco, vão parar de comprar os produtos dele. É isso que eu quero que vocês percebam. Se vocês não estão tendo a carteira recheada como vocês gostariam, se vocês não estão tendo relacionamentos com qualidade como vocês gostariam, se vocês não têm amigos fiéis como vocês gostariam, vão olhar as suas histórias. Vão entender por que isso acontece e param de ficar brincando de empresários, como se fosse brincando de monopólio. Para eu ser uma grande empresária, para eu ser uma grande líder de quem quer que seja, eu primeiro tenho que ser uma grande líder da minha vida. Você pode até não estar resolvida totalmente, porque eu acredito que essa resolução só vem quando a gente morre. Mas você tem que ter consciência e dizer, o que eu estou sentindo aqui com o meu funcionário é parecido com o que eu senti com a minha mãe quando eu nasci. O que eu estou sentindo aqui com esse cliente é igual ao que eu senti, infinitamente menor na minha concessão. Porque esse cliente parece que não me quer. E parece que eu tenho que impingir ele o meu produto. Acho que foi assim quando eu nasci, porque o meu pai não me queria. Ou a minha mãe nem queria engravidar. Eu tive que impingir para ela a minha presença. Então ela teve enjoo a gravidez inteira, como se pudesse me vomitar pela boca. É essa a verdade que a gente tem que falar. Logicamente, você não vai falar isso para o seu cliente. Para ele isso não importa. Mas você vai entender por que seu cliente não compra de você. Você vai entender por que ele te paga pouco. Você vai entender por que ele é chato e reclama. Porque ele está só te devolvendo a tua dor. A tua baixa autoestima, a tua falta de reconhecimento. Ele não está fazendo mais nada além disso. Então é hora da gente olhar para os nossos clientes ou para o nosso negócio e perguntar o que os meus clientes e o meu negócio estão falando de mim. Que história eles estão contando do meu momento. Para que eu trabalhe em cima do meu momento. E quando eu falo trabalhar, eu falo investigar.
E essa investigação, gente, desculpa, é impossível fazer sozinho. Não há nenhum livro de autoajuda. Não existe a palavra autoajuda, foi uma coisa inventada e as pessoas acreditaram. Ajuda é algo que alguém dá para o outro. Não existe autoajuda. Eu tomo conta de mim. Eu cuido das minhas coisas. Eu não me autoajudo. Entende? Isso é um erro crasso. Eu preciso sim de um suporte, de um apoio para ir fundo. E é isso que acontece nas minhas mentorias, é isso que acontece nos meus eventos, é isso que acontece nos meus grupos. Apoio para as pessoas despertarem. Chega o momento dos meus grupos de mentorias que nem sou eu que respondo as perguntas, são as próprias alunas que respondem uma para as outras. Olha, faz isso, lembra que a Mari diz? Olha, lembra que isso deve ser um padrão seu? Às vezes nem eu respondo. Quando o que eu ia responder, elas já responderam uma para as outras. Então aprenda a estar em espaços, em lugares em que te apoiem a crescer. É por essa razão que a gente vai ter o evento Diamond no dia 30 de setembro aqui em Portugal, para que a gente possa trabalhar durante quase 7 horas com empresárias que queiram ser empresárias de alto valor. Que a gente possa trabalhar esses temas com profundidade, com prática, com exercício. A primeira edição do Diamond foi uma edição de 4 horas e meia e já foi muito poderosa. Dessa vez nós vamos fazer com mais 3 horas quase. Para quê? Para que a gente possa trabalhar mais e mais fundo, investigar mais. Vocês possam sentir na pele o que é a dor de um bebê renascido. Que vocês possam sentir na pele o que é a dor de um bebê que foi desrespeitado. O que é a dor de um bebê que não foi visto. E perceber que essa dor é muito parecida com a sua quando você pensa em lançar um produto. E que a gente tem resolução para isso. A gente pode te separar dessa dor infantil que você nem sabia que estava ali, para que você viva uma vida mais plena. Se você sentir que faz sentido e vir para esse evento, escreve no comentário Ultra. Porque só escrevendo Ultra, você pode ainda adquirir bilhete na pré-venda. Esse evento tem um valor de 850 € para os convites VIPs. Há ainda a possibilidade de você comprar esse evento na pré-venda, 100 € o convite normal e 300 € o convite VIP. Mas esse lote vai virar. Então aproveitem como boas empresárias que são e adquiram com preço assim. Não é online, é presencial. É 100% presencial. São 7 horas quase de evento, um coquetel para todas as empresárias que são VIPs, várias coisas vão acontecer lá dentro, alguma exposição, é 100% presencial aqui em Portugal, em Carcavelos. Não é longe, né? Quem mora no Porto ou em Lisboa é só de deslocar e estar aqui com a gente para fazer esse trabalho com profundidade. Quem está mais longe pode sim, pode sim fazer esse trabalho de outra forma. Coloca mesmo, será no dia 30 de setembro. Pode deixar os comentários como Ultra, que alguém na minha equipe conversa com você e vê, se você não puder vir nesse evento, que outro serviço você pode adquirir e também para transmutar a tua história e ter uma vida de mais qualidade. Além disso, a gente começou hoje o projeto Alta Performance em 365 dias, que é uma live que eu faço com vocês, entrego conteúdo, cada dia eu entrego uma lição, às 9 da manhã, horário de Portugal, esse sim é online, é aqui 100% gratuito, e eu vou entregando para vocês todos os dias. Eu me comprometi durante 365 dias entregar, dar mais do que eu já dou, porque eu acredito que quanto mais abundante você fica, mais fácil para você distribuir. Então eu vou fazer isso para que as pessoas percebam que o que impedem elas de darem os passos não é não ter o dinheiro. O que impede é outras coisas que hoje a gente já falou e muitas pessoas já perceberam.
São outros impedimentos que são rotulados pelo dinheiro. Porque como o dinheiro é matéria, é algo visível, a gente usa algo visível para justificar algo emocional. Mas as pessoas já perceberam que a razão pela qual elas não fazem um monte de coisas não é pela razão que ela pensa que é. E nós vamos todo dia estudar uma lição e a sinopse dessa lição vai estar sempre no grupo VIP. Então, mesmo que você perca a aula, tá a sinopse, você pode ter uma ideia do que a gente falou, no outro dia vai ter outra aula e a gente vai junto durante 365 dias. Então, gente, se você quer ser uma líder que vive em liberdade, em leveza, aprenda a entender por que razão você está presa. E de uma vez por todas, pare de se enganar. Nada que acontece fora não é diretamente proporcional ao que acontece dentro de você. Porque se acontecer fora e não for nem um pouquinho proporcional ao que está dentro de você, aquilo nem te incomoda. Porque você nem reconhece. Agora, se você reconheceu e ficou indignada, se ficou triste, ficou magoada, ficou ressentida, teve uma sensação de espanto, vai investigar porque aquilo é teu. Então, um bom líder é aquele que se conhece de cima a baixo. Caso contrário, você pode ser um bom chefe, mas está muito longe de ser um bom líder. Então, para ser livre, eu preciso identificar as minhas 3 dores, com profundidade. Não é uma, não é 2, não é 3, são muitas vezes. Eu faço isso em mim mesmo há quase 30 anos. Então, não acredite que 3 meses e 4 meses você já vai saber todas as suas dores. Mas você vai saber onde tudo começou. Então, toda vez que você tiver dúvida por estar vendo fora algo que você não gosta, você vai olhar para dentro de ti. Parar de se distrair com o que está acontecendo fora. E se perguntar, o que está acontecendo para isto ter acontecido? Dentro de ti. Ficamos por aqui. Uma excelente noite para vocês. Espero que vocês tenham saído daqui pelo menos um pouco mais esclarecido, com umas perspectivas diferentes. Se você tiver realmente ousadia e coragem para ir mais fundo dentro de você, escreve Ultra e vem para o Diamond. Ou escreve Grupo VIP e vem para o Grupo VIP das nossas sessões diárias. Ou escreve os 2, porque você merece tudo. E eu tô aqui para te entregar. Essa live vai ficar salva? Vai. As lives de quarta-feira à noite sempre ficam salvas. A do projeto Alta Performance não. Mas as lives de quarta à noite sempre ficam salvas. Tá bem? Um beijo, ficam bem. A gente se vê amanhã. Para quem tá já no grupo VIP e tá doido para a sessão e lição 2. E para quem ainda não está inscrito, eu convido a se inscrever ou a gente se vê por aí.